Agora, falando do INSS, senador, o que me preocupa é que nós temos um governo que sinaliza querer pagar até 31 de dezembro 30% do que foi roubado de aposentados e pensionistas. Ao mesmo tempo, já dizem que os desvios, esse roubo começou lá em 2008, ou seja, envolvendo muita gente ao longo desses últimos 17 anos. O senhor acredita que, de fato, por conta disso, a CPMI pode ficar comprometida e a gente deixe de apurar de fato quem roubou os aposentados, senador? Eu tenho dificuldade agora de entender. Eles estão trabalhando para não ter instalação. Já passou para o dia 17 de junho, já devia ter sido instalado. Porque, veja, o presidente do Senado, quantos aposentados tem naquele pequeno e pobre estado onde ele vive? Já devia ter muito mais. Por que não foi instalado ainda para resolver esse problema? Esse dinheiro certamente está em paraísos fiscais. Esse dinheiro foi levado em malas por esses assaltantes do dinheiro público. Aviões do Brasil, aviões da FAB, voaram sem nenhum tripulante, com um tripulante apenas, recheado de malas. Qual o interesse? Como é que eles vão defender? O careca do INSS, a Polícia Federal já confiscou centenas de carros de luxo dele, inclusive carros em nome de esposas de ministros do TCU. E já se dá conta a Polícia Federal que tem dezenas de senadores e dezenas de deputados federais que estão envolvidos porque recebiam mensalmente mesadas de dinheiro roubado de aposentado. Olha, pelo amor de Deus, que se revele o nome desses senadores, que se revele o nome desses deputados, desses canalhas, que não fazem vida pública para poder servir o povo, mas para poder surrupiar, para poder subtrair do suor do trabalhador, que trabalha a vida inteira, tendo seus descontos, para poder garantir na sua aposentadoria parte daquilo que foi o seu salário, para poder viver uma vida pelo menos tranquila, que lhe dê condições de comprar pelo menos remédio. Então, agora que se descobriram que a Polícia Federal afirma que tem deputados federais e senadores envolvidos, imagino que nós teremos mais dificuldades. Mas eu espero em Deus que essa CPMI seja instalada. Ora, se esse governo, conforme entrevista do senador Randolph, que não tem compromisso nenhum em falar a verdade, em seguida desmentir aquilo que ele mentiu, dizendo que é verdade, ele não tem essa dificuldade, como ele fez no discurso, quando ele fez na época da sabatina de Alexandre de Moraes, de quem ele hoje é muito amigo. Ele disse que isso começou em 2019. Ô, Randolph, pelo amor de Deus, com essa cara de pau, não começou em 2019, no governo Jair Bolsonaro. Isso começou muito antes. Começou em 2011. O início foi em 2008, mas avassalou-se em 2011, quando Paulo Bernardo, ex-marido de Gleisi Hoffmann, era ministro da Previdência, e ele foi preso exatamente porque fez empréstimo consignado com os aposentados do INSS, sem que houvesse qualquer autorização por parte dos aposentados. Eles estavam surrupiando milhões, e Paulo Bernardo, de maneira vergonhosa, foi descoberto, saiu algemado, foi preso em 2011, Paulo Bernardo, roubando os velhinhos da Previdência. Nada disso aconteceu no governo Jair Bolsonaro, muito pelo contrário. Isso começou bem lá atrás, deu um upgrade no governo Lula, Bolsonaro percebeu isso, meteu uma medida provisória que o PT votou contra, para poder impedir esse tipo de roubo que acontece nos dias de hoje. E nos últimos 2 anos do governo Lula, na verdade, eles roubaram bilhões dos nossos aposentados. Como é que eles vão devolver isso? Essa conversa de que vai devolver é outra mentira. Eles são especialistas em mentira. Ora, o primeiro homem do Lupe, o homem que sabe tudo, o secretário executivo, o Lupe foi afastado
porque o Lupe cometeu um crime, mas virou ministro o homem que era o braço direito dele, que sabia de tudo. Ora, tem muita falcatrua por trás de tudo isso. E alguém tem que levantar a voz, um homem, uma mulher, aqui ou ali, você aí no seu microfone, nós aqui, levantar a voz sem medo dessa canalhada. Aí eu pergunto a você, cadê o Supremo Tribunal Federal? Alexandre de Moraes, cadê as 48 horas? Gilmar Mendes, cadê as 48 horas? Carmen Lúcia, cadê as 48 horas para Lupe se explicar? Sabe quem é Lupe, pessoal? Lupe é exatamente aquele personagem, presidente nacional do PDT, que foi lá, denunciou Jair Bolsonaro, pedindo a inegibilidade de Jair Bolsonaro. Ele foi ministro também do Trabalho. Não se criou no governo ministro do Trabalho tanto sindicato como se criou na administração do Lupe, enquanto foi ministro. Não se criou tanto sindicato quando Jacques Wagner também foi ministro do Trabalho. Então veja, para que esses sindicatos? Para que tantos sindicatos? Tudo que se inventa no Brasil tem sindicato. Sindicato de manicure, sindicato de pipoqueiro, sindicato, tudo isso, porque havia a cobrança do imposto sindical. Com o Temer, o grande avanço da reforma tributária no governo Temer foi exatamente acabar com a contribuição sindical, a contribuição obrigatória, que ninguém mais tem essa obrigação, e aí esvaziou os sindicatos, eles ficaram sem sangue, ficaram nanicos, porque eles eram alimentados com a contribuição sindical obrigatória, esses monstros enormes que iam para a rua para poder dar sustentação a Lula, ao PT e aos governos do PT. Quando o Temer fez isso, e a outra coisa boa foi a litigância de má-fé, os tribunais, você botava um cara para trabalhar para você, depois de 6 meses ele saía, arrumava um advogado, entrava no Ministério do Trabalho, ele quase que tomava tudo seu com apenas 6 meses ali. Então essa litigância de má-fé feita no governo Temer, na reforma trabalhista, isso acabou, porque o cara, se não conseguisse provar documentalmente, ele era obrigado a pagar 50% daquilo que ele estava pedindo. Então, isso é velho, isso não é de hoje. Paulo Bernardo, ex-esposa da Gleisi Hoffmann, senhor Lindbergh, o senhor que já depois pedindo prisão de Eduardo Bolsonaro, porque ele foi lá fora dizer que nós estamos vivendo numa ditadura. É a mesma equipe que vocês fizeram viajar o mundo com dinheiro público. A viagem era para denunciar o mundo que Lula um preso político, Lula livre, preso político coisa nenhuma, um sujeito que assaltou o Brasil, que comandou uma quadrilha, que foi preso por lavagem de dinheiro, por peculato. Então, nós estamos diante de tudo isso. Olhar para esse cenário é pedir para desistir. Olhar para esse cenário é jogar a toalha. Mas nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para cumprir missão. E missão é missão. A minha eu vou cumprir, e vou cumprir falando, denunciando, porque comigo só se eles me matarem. Senador, e uma última questão para o senhor, até em função do horário. A decisão de Carla Zambelli mostra ao mundo que a mulher mais votada do Brasil em 2022 deixa o país por conta de uma perseguição, nítida perseguição. O filho do presidente Bolsonaro deixa o Brasil e decide não retornar também em função de perseguição. Que recado o Brasil manda para o mundo hoje, senador? O recado, o mundo sabe que o Brasil vive uma ditadura, o mundo já sabe, cruel, sanguinária. Esses 15 anos de Zambelli, 15 anos, 5 anos foi dado porque ela sacou uma arma. Qual o problema? De um cara que a provocou e cuspiu no rosto dela. Ela sacou uma arma, e não é arma ilegal, não. Carla tem porte de arma, Carla sabe atirar, Carla é treinada, e ela toma 5 anos porque foi encontrada com uma arma que era ilegal. Que arma ilegal, Supremo? Pelo amor de Deus, vocês são malucos? Vocês são doidos? Ela tem porte de arma. E tudo isso é narrativa de comunismo dentro de uma ditadura. Desarmar a sociedade. E ela foi desarmada como se tivesse com arma ilegal. Ela não fez nada de ilegal. Todo mundo sabe da armação que foi feita.
Ela sacou a arma atrás de um carro porque ouviu um estampido. Ela ouviu um estampido. E agora, 10 anos por causa do Delgatti. O Delgatti, ele fez isso. O Delgatti é um santo. Não, o Delgatti fez outras coisas. O Delgatti ficou nadando lá dentro dessa inviolável urna eletrônica, como disse o senhor Alexandre de Moraes e o senhor Barroso, que é inviolável, ninguém consegue entrar naquilo, ninguém consegue... Tudo mentira isso, porque nós sabemos que vocês tiraram um condenado da cadeia e colocaram ele na presidência da República, porque Lula nunca ganhou eleição no Brasil. Então, o mundo sabe, e o mundo, nós esperamos que o mundo nos ajude. O Trump sabe, a USAID, comandada pelo Elon Musk, que descobriu tudo isso, e o senhor Barroso foi obrigado rapidamente, quando ele viu que o circo vai pegar fogo, ele disse que foi lá 3 vezes atrás dos políticos dos Estados Unidos, ou seja, dos democratas, que é o PT do Brasil, é o PT dos Estados Unidos, os democratas, que ele foi lá pedir ajuda. Houve intervenção no processo eleitoral para tirar Jair Bolsonaro. E agora eles não querem Jair Bolsonaro no pleito de 2016. O senhor Gunê, com aquela peça que ele escreveu, realmente é uma peça. É uma peça para dar risada, porque eu encontro do nada com coisa nenhuma, vendendo a sua própria história, se é que ele tem uma boa história, porque eu nem conheço. Eu sei que está lá na formação do IDP, desse instituto, dessa faculdade de Jair, do ministro... Do Gilmar Mendes? Gilmar Mendes. Está lá, na formação lá, o documental, quem assina é Gunê, Gilmar Mendes e Dino. Estão todos no mesmo lugar agora. Veja aí os respiradores. 47 milhões do povo do Nordeste, comandado por Rui Costa, por Flávio Dino e por Wellington, que tem suas esposas agora nos tribunais de conta. E agora o julgamento desse rombo, pasme os senhores, está na mão de Flávio Dino. Então, todo mundo que roubou esse dinheiro, que foi comprado numa loja de maconha, que vende produtos extraídos da cannabis, que nunca tratou, não tem nada a ver com respiradores, com essa tecnologia, esse dinheiro desapareceu. E agora quem vai julgar é Flávio Dino. Sabe quem vai ser culpado disso? Quem vai ser culpado disso? Ninguém. Sabe quem que vai ser preso por isso? Ninguém. Sabe esses 47 milhões dessas prefeituras? Não vai voltar nunca. Então, olhem que país que nós estamos vivendo. E aí o que me dá raiva, que me dá ódio, é de ver senadores calados. Sentam ali e ficam assistindo a sessão, olhando por nada. Olhando para o horizonte. Sem levantar a voz, sem abrir a boca. Aqueles que são da esquerda, que estão lá comendo, roendo o osso junto com o Lula, tudo bem. Eles são de esquerda, Randolph, o Jacques Wagner, e os outros mais da esquerda, Elisiane Gama, seja lá quem for, o seu próprio Pacheco, que se elegeu com o voto da direita na esquerda, lá em Minas Gerais, para poder tirar a Dilma. O povo da direita elegeu esse cidadão que se jogou no colo da Lula. Bom, esses aí tudo bem, mas pessoas, profissionais liberais, fazendeiros, plantadores de café, plantadores de algodão, de plantadores de soja, que exporta, homens do agronegócio, que estão lá votando no Lula, quando ele acolhe para dentro do governo uma organização criminosa chamada MST, que aterroriza o país. Pelo amor de Deus, e vê gente calada, e depois vem, bate nas costas da gente e diz, não, você me representa, você falou tudo que eu gostaria de falar, mas eu não quero criar caso com esse pessoal, que esse pessoal é capaz de caçar o mandato. Ora, qual é o mandato que presta, que vale com alguém calado? Exato. Com um mudo calado, vestido num terno com um bottom aqui? Para que serve essa porcaria? Para que serve essa porcaria? Se você não tem coragem de abrir a boca para defender o Brasil dessa gente, desse assalto, sabe? Um país violento, onde o cidadão está desarmado, o bandido está armado, e se o bandido é pego, se o bandido comete um crime na audiência de custódia, ele vai para a rua, onde o ministro da Justiça bate palma para bandido,
onde se foge de presídio de segurança máxima, e o ministro da Justiça diz que tem que humanizar os pequenos crimes. Que desgraça é essa, pelo amor de Deus? Que país é esse, pelo amor de Deus? Para que existe esse Senado? Para que existe essa Câmara? Para nada! Para nada! Isso é peso morto nas costas do Brasil. Então, meu amigo, nós temos uma chance em 26. Eleger senadores, homens e mulheres, que não tenha medo desse coluio, que não tenha medo desses abutres de capa preta, que ameaça, que pune, que tortura. Esse Alexandre de Moraes, esse bebê reborn do Supremo, ele é a vítima de tudo. Ele é o delegado, ele é o Ministério Público, ele é o juiz e ele ameaça. Viu a ameaça que ele fez ao Cid? Vivemos numa ditadura, numa ameaça. A ameaça que o Flávio Dino faz nas suas falas, as mentiras de Barroso. Então nós vivemos num país onde não houve eleição, não se ganhou, se tomou. E todos os assaltantes do Brasil, as empresas que assaltaram o Brasil, de Odebrecht, a OAS, a Queiroz Galvão, estão de volta aos irmãos Joesley. Um deles, Joesley, está dizendo que está pensando em ser candidato a presidente da República. Além de ser dono de tudo, o maior fornecedor de proteína do mundo, esse cidadão será dono do Brasil. Ele será o dono do Brasil, juntamente com a China. Olha onde nós estamos vivendo. Ou a gente grita, parabéns, Carla, estou torcendo e orando por você. Você não merece nada disso que impuseram sobre você, mas você é uma mulher de garra. Eles estão fazendo isso com mais de 1 milhão de pessoas em São Paulo, que votaram em você, fora aqueles de São Paulo, de outros estados, que confiam em você, na sua garra, na sua luta. Ora, você fez muito mais pelo Brasil do que centenas e centenas que aí estão na vida pública fazendo fortuna, surrupiando a nação. Nós estamos com você, Carla. O que tiver que ocorrer com você, nós estaremos juntos de você. Pode acreditar nisso. Pode acreditar nisso. Então, assim, isso me revolta, Pitoli. Isso me angustia, me revolta, sabe? Em cada dia cresce em mim um sentimento maior, sabe? De que eu preciso cumprir essa missão que Deus me deu sem medo, que eu nunca tive, mas a cada dia eu tenho menos para enfrentar esse tipo de gente que hoje comanda as instâncias, as instituições e as nossas estatais, que não dão um pingo de lucro, muito pelo contrário, estão levando seus funcionários ao sofrimento, à bancarrota, ver um correio destruído, funcionários destruídos, patrocinando show de Gilberto Gil. Cara, é coisa demais. Chega a doer. Senador, obrigado mais uma vez. Sempre que o senhor passa por aqui, o chat agradece, né, a chance de ouvi-lo. Volte sempre, senador. Estou à disposição, amigo. Vamos em frente, vamos fazer aí 45 senadores que tenham coragem para botar um presidente que tenha coragem para poder enfrentar esse Supremo que enterrou a Constituição, e cada um é uma Constituição e faz aquilo que pensa da maneira que acorda, se bom humor, de mau humor, e gosta muito mesmo de fazer, impor sofrimento às pessoas. Um Senado que tenha coragem de colocar esse Supremo no seu devido lugar. Um abraço fraternal, senador. Abraço fraternal. Obrigado, irmão, querido. Senador Magno Malta, como é bom ouvi-lo. Não dá aquela aliviada na alma, porque fala o que a gente quer falar, né? É um querido. Obrigado, senador. Estou pedindo passagem, tem informação importante, pois não, João? Tem informação importante. Acaba de chegar por aqui o ministro do Supremo Tribunal Federal. Atenção, Alexandre de Moraes
determinou agora a prisão da deputada federal Carla Zambelli após um pedido da Procuradoria-Geral da República. Além da prisão, Moraes determinou o bloqueio dos passaportes, incluindo o passaporte diplomático que ela obteve por ser deputada, o bloqueio de salários e outras verbas, bens ativos e contas bancárias, incluindo o Pix, bloqueio de veículos, incluindo embarcações e aeronaves eventualmente em nome dela, bloqueio dos canais e perfis em redes sociais como Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok e X, uma multa diária de R$50 mil contra a deputada por postagens que reiterem as condutas criminosas e, por fim, a inclusão do nome da deputada federal Carla Zambelli na lista vermelha da Interpol. A parlamentar deixou o Brasil e anunciou que está nos Estados Unidos, mas deve se deslocar para a Europa, como ela disse aqui na Auriverde Brasil. A deputada afirmou que vai se submeter a um tratamento médico e que vai se licenciar do mandato na Câmara dos Deputados. Esse pedido sigiloso foi apresentado pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. A TV Globo teve acesso a esse documento e, para a Procuradoria-Geral da República, a deputada deve ser considerada foragida por ter se evadido para outro país e anunciado publicamente sua permanência na Europa e a transgressão da decisão condenatória proferida pela mais alta corte do país, em que se combinou pena a ser cumprida inicialmente em regime fechado. Portanto, Pittoli, nós temos aí um pedido de prisão determinado pelo ministro Alexandre de Moraes e também a inclusão do nome dela na lista vermelha, divisão vermelha da Interpol. Obrigado, João. Borgo, quero ver o Hugo Mota agora, como é que vai se posicionar. Quero ver os deputados como vão se posicionar. Porque a Carla ainda é uma deputada federal. Quero ver como essa turma vai se posicionar. O que aprenderam com Daniel Silveira? Como será que Hugo Mota, infelizmente, esse capacho do sistema, vai se posicionar? Porque tem absurdos aí, hein, Borgo? Pois é, o artigo 53, parágrafo 2º da Constituição, se ainda estiver em vigor, diz que desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional, no caso a Carla ainda é deputada, né, e faz parte do Congresso Nacional, não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável, que não é o caso, não é nem flagrante e nem crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva, no caso a Câmara dos Deputados, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. Então, o primeiro fato é que essa ordem do Alexandre de Moraes deverá ser remetida ao Congresso, à Câmara dos Deputados, né, que vai resolver sobre a prisão. O comum seria a Câmara dos Deputados negar essa prisão, porque como efeito da sentença é a perda do mandato, se cumprida essa sentença, ela perderia o mandato e aí sim poderia dar o cumprimento dessa decisão. Porém, como a Câmara nós temos um presidente covarde, né, e uma boa parcela dos deputados, dos parlamentares lá que não entenderam a gravidade ainda de se atentar contra a Constituição e contra a inviolabilidade civil e criminal dos parlamentares, fica difícil de prever um resultado. Mas um ponto interessante, ontem nós anunciamos que o advogado da Carla Zambelli renunciou aos poderes do mandato e ela está sem advogado, né? Então como é que ela vai ser intimada, sendo que ela já deixou claro que não está no país, né? Se tivesse o advogado seria intimado dessa decisão, mas agora não tem o advogado. Vai fazer o quê? Vai ter que nomear a Defensoria Pública para defender a Carla? Mesmo que nomeie a Carla, ela teria que ser ali intimada pelo Diário Oficial. Enfim, é mais um problema que é levado ali ao Supremo. Pittoli, eu não vou comentar ali sobre a condenação, eu não conheço o processo. Não posso dar detalhes do processo, porque eu não vi o processo, tá? Eu tenho ali notícias a respeito da invasão do Conselho Nacional de Justiça, que a Carla se defendeu, que não pagou o hacker, que por sinal teria sido ali só as declarações do hacker, que foi taxado pela Polícia Federal como um mentiroso contumaz, né? E ao que tudo indica, pelo que nós temos informações, são somente essas declarações do próprio criminoso que incriminam a Carla Zambelli. Então, ao que tudo indica, é mais uma perseguição. Agora, não vou nem entrar na questão do mérito, da fundamentação da condenação da Carla. A questão é que tem uma condenação
com a entrevista da Carla. Até então ela não estava proibida, pelo que nós sabemos, de dar entrevista, estava inclusive com o passaporte dela, tá? Isso aqui seria uma medida comum se fosse uma decisão justa, tá? Mas ao que tudo indica, a Carla está sendo vítima de mais uma perseguição que acaba exatamente no dia de hoje, né? Quando eles vão dar o golpe final na Constituição com a inconstitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, é mais ali um instrumento para tacar fogo na situação que já não está boa.